Gente, obrigada a todos por estarem aqui. Muito obrigada. Obrigada a Beth, ao Sérgio, presidente e vice-presidente da URI, a casa, que está nos acolhendo esse evento, que é da URI, e a equipe que trabalhou conosco e que está aqui presente, que vai nos ajudar a fazer esse encontro. Mas o nosso objetivo aqui, gente, não é nós falarmos sobre o livro inteiro. O que é que aconteceu? Como nós começamos a estudar dentro da área do ápice, nós vimos que esse trabalho extrapola o trabalho do ápice propriamente dito, da área assistencial propriamente dita. Esse livro, ele trabalha o trabalhador espírita. O Alírio é um psicoterapeuta que a terapia dele sempre nos remete ao nosso mundo interno, como nós estamos agindo, como nós estamos vivendo e, principalmente, como candidatos a trabalhadores de Jesus, como é que nós estamos realizando esse trabalho. Então, é esse o principal objetivo desse nosso encontro da tarde de hoje. Mas assim, gente, esse é um trabalho onde nós estamos recebendo muito da espiritualidade. Nós estamos aqui não só para aprender alguma teoria, mas nós estamos aqui para experienciar uma tarde de energias muito sutis, muito importantes, que vão nos ajudar a refletir sobre a nossa vida. Então, nós vamos começar lá no primeiro capítulo, sobre o que é a caridade na prática da promoção social espírita. Nós colhemos algumas falas do livro para que pudéssemos, então, refletir sobre o assunto. Então, ele vai dizer que, ao longo do tempo, como ainda hoje se percebe, criou-se um mecanismo psicológico de acomodação às práticas exteriores, pois bastava estar no seio desta religião em particular, que preconizava estar com a verdade, e a salvação vinha automaticamente de forma cômoda, sem necessidade de esforço de renovação interior por parte do fiel. Isso aconteceu durante toda a história da humanidade. Não foi assim, gente? Na época de Jesus, o que é que ele mais falava dos fariseus, dos judeus que eram tradicionais, que iam aos templos, que praticavam todos aqueles rituais, todas aquelas práticas, mas ficava nisso. Não refletiam sobre a necessidade de se transformarem, de se trabalharem, de trazerem realmente aquilo que estavam aprendendo e ensinando para a prática do seu dia a dia. E se nós pensarmos um pouquinho, até hoje em dia se faz isso, nos faz? Em todas as religiões. Gente, e às vezes a gente faz isso na religião, na nossa religião também, na nossa doutrina espírita também. Porque às vezes nós não estamos inteiros no trabalho. Às vezes nós estamos participando, seja do que for. Nós não temos aí rituais, dogmas, mas nós temos as nossas atividades no dia a dia. E o que é que acontece? Muitas vezes nós viemos para a casa espírita sem estarmos presentes, preocupados, angustiados, aborrecidos, aflitos de alguma forma, e não estamos presentes naquilo que estamos fazendo. E é justamente aí que a Lírio começa a nos chamar a atenção. Vamos prestar atenção na nossa atividade. Se eu dou passe, eu vou procurar aplicar o passe com toda a energia de amor que eu tiver para dar. Assim é na sessão mediúnica. Vejam, a sessão mediúnica é 1h, 1h30 por semana. E a gente não se prepara muitas vezes adequadamente. Chegamos esbaforidos na sessão mediúnica e não nos damos conta da importância do trabalho. Um trabalho que deve ser preparado com muita antecedência por nós, a nossa parte, porque a espiritualidade já está trabalhando. E assim é em cada setor da casa espírita, em cada coisa que nós estivermos fazendo, em cada atividade que nós estivermos fazendo, procurarmos estar presentes, nós sabemos que não temos ainda todo aquele amor, todo aquele sentimento desenvolvido, mas quanto mais nós procurarmos estar presentes nas nossas atividades, mais chances de êxito nós teremos. Êxito no sentido de estarmos em conexão com a espiritualidade e de buscarmos através dele esse amparo espiritual. Então ele vai nos reportar a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus?
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso é o que está lá no Livro dos Espíritos. E ele vai trabalhar da seguinte forma. Ele vai lembrar que nessa citação os benfeitores não abordam questões de ordem material. Vão falar de benevolência, de indulgência e de perdão, a caridade, como a entendia Jesus. Não está falando aqui de coisas materiais. E a gente precisa entender isso. Porque tem muita gente que diz que não precisa fazer a caridade material, ou não dá muita atenção para a caridade material. Não é bem isso. Os Espíritos não estão dizendo que não se deve praticar a caridade material. Não é isso. Mas sim que nós devemos colocar benevolência, indulgência e perdão em tudo que nós fizermos. Seja ao darmos alguma coisa concreta material para alguém, seja estendermos um ombro amigo, darmos uma palavra amiga, termos paciência, tolerância com alguém, ouvirmos alguém, nós precisamos colocar a benevolência, a indulgência e o perdão. E ele vai além. Os benfeitores espirituais vão propor a indulgência para as imperfeições dos outros, sermos tolerantes para com as dificuldades dos outros. Todos nós estamos aqui na Terra para nos aperfeiçoar, com os acertos e também com o aprendizado que temos a partir dos erros que cometemos. Por isso a indulgência é tão necessária. Então, todos nós estamos aqui, e a Lírio vai colocar isso em todas as suas obras, e ao longo de toda essa obra. Nós somos simples aprendizes. O que é que um aprendiz faz? Ele aprende com os seus erros e com os seus acertos. E assim deveríamos ser todos nós. O problema é que quando a gente entra para a doutrina espírita, a gente meio que veste uma capa, uma máscara de bondade, de bem resolvidos, de seres mais desenvolvidos, mais conscientes. E isso até parece verdade. A gente acredita tanto nisso que até nós mesmos aceitamos como verdade. Só que, na hora da dificuldade, na hora do teste, nós nos surpreendemos com a gente mesmo. Mas como é que eu pude reagir dessa forma? Como é que eu fui brigar? Como é que eu fui me exaltar? Como é que eu agi dessa maneira? E aí a gente fica triste, fica deprimido, fica aborrecido. E as pessoas que estão à nossa volta também, porque nós temos o hábito de julgar os outros. Por mais que os espíritos nos digam que não devemos realizar isso, não devemos fazer isso, mas nós julgamos os outros. E ao ver uma pessoa, nossa, mas ele é espírita, como é que está fazendo isso? Não é? Então, nós precisamos ter consciência da nossa pequenez. Nós somos aprendizes. Erramos. Todos os dias nós erramos. Nós erramos praticamente a cada minuto da nossa existência, do nosso dia. Por quê? Porque nós podemos não estar fazendo nada, não estar falando nada, mas nossos pensamentos estão desencontrados, estão desequilibrados, estão pensando bobagem. Então, o errar é muito comum ainda na nossa faixa evolutiva. E a gente precisa aprender com os nossos erros. E aprender também com os nossos acertos. Por isso a gente tem que ser indulgente para com o outro. Olhar o outro com uma maneira de compreender, de aceitar o que ele está fazendo. Porque é muito difícil nós acertarmos sempre. Em algum momento a gente vai errar. E nós também precisamos dessa indulgência. Depois eles vão colocar o perdão das ofensas, porque para que perdoemos as ofensas, somos convidados a exercitar as virtudes da mansidão e da humildade, porque é o nosso orgulho ferido que gera o ódio, a mágoa e o ressentimento, produzindo não perdão. Todo o nosso problema, ele está na base, o orgulho. O orgulho é a nossa maior dificuldade. Às vezes, nós parecemos humildes pela nossa aparência, pela maneira como a gente fala. Procuramos ser calmos, procuramos ser pacientes, pelo menos na casa espírita. Mas, na medida em que pisam no nosso calo, o que é o nosso calo? É aquilo que nos machuca. Não é o que machuca o outro.
Às vezes o que machuca o outro nós tiramos de letra, mas é no nosso calo. O nosso calo é todo especial, ele é individualizado, ele é nosso. Ele é feito dos nossos sentimentos mal resolvidos. Quando pisam no nosso calo, nós vamos mostrar o nosso orgulho. E aí ele vem, muitas vezes, borbulhando, extravasando e nos prejudicando. E nos atrasando, muitas vezes, na nossa compreensão, na nossa maneira de agir. Mas nós precisamos aprender também com eles. E aí, nós vamos entender, quando nós nos voltamos para nós e percebemos assim, nossa, eu ainda faço isso, nossa, eu estou errando, como eu ainda sou inferior. Na medida que eu faço isso, que eu reconheço em mim as dificuldades que eu tenho, eu consigo olhar o outro e entender o outro. Assim como eu errei, e não sou nenhum monstro, não sou nenhum espírito obsessor, o outro também tem o direito de errar. O outro também vai ter os seus dias ruins. O outro também vai cometer coisas, erros que vão prejudicá-lo e muitas vezes magoar os outros. Então eu vou ter condições de perdoar, eu vou ter condições de compreender. Enquanto eu tiver o orgulho dirigindo as minhas atitudes, vai ser difícil compreender o outro. Eu preciso da humildade. Eu preciso trabalhar a humildade dentro de mim. Somente com a humildade é que nós vamos conseguir entender o outro. A humildade, a paciência, tudo isso são práticas. Ninguém vai conseguir de uma hora para outra. Inicialmente não é possível amar a todos como irmãos, ele vai nos dizer. Nosso nível evolutivo, isso ainda não é possível. Não dá, né, gente? A gente querer dar uma assim, não, eu amo. Ninguém ama. Ninguém ama verdadeiramente. A gente está começando a desenvolver. É como uma sementinha que está começando a se desenvolver dentro de nossos corações. Mas nós ainda estamos muito longe do amor. No entanto, a prática da promoção social espírita é um grande exercício para alargarmos o amor ao próximo. Cada um de nós deveria participar de alguma atividade assistencial nas casas espíritas. Cada um de nós, gente. Ajuda-nos a nos sensibilizar, estar em contato com o outro, trabalhar, receber aquele que está precisando, conversar com aquele que está precisando. Doar-se e doar do seu tempo em benefício do outro e em qualquer atividade da casa, mas muito especialmente na área assistencial, nós estaremos desenvolvendo essa sementinha, porque senão ela vai estar acrisolada no nosso egoísmo, essa semente do amor ao próximo, porque é uma semente que precisa se desenvolver. Nós precisamos, então, trabalhar essa questão da humildade, da tolerância e da paciência. Por quê, meus irmãos? É uma das nossas maiores dificuldades. Nós entramos dentro de uma casa espírita, seja essa, seja em outra qualquer, seja um movimento federativo, nós entramos para dentro do movimento, nós carregamos junto todas as nossas dificuldades. Tudo aquilo que a gente é lá em casa, que a gente quer esquecer, que a gente quer botar um paninho para ninguém ver, que a gente gostaria de ocultar do mundo, em algum momento a gente vai extravasar isso nos nossos relacionamentos, porque as pessoas vêm com as suas dificuldades. E trabalhar dentro da casa espírita é isso, é olhar para o outro, é aceitar o outro como ele é e trabalhar essa questão da mágoa dentro de nós. Porque nós nos magoamos com muita facilidade. E com muita facilidade nós deixamos muitos trabalhos. Porque briguei com fulano, porque o fulano falou mal, porque o outro me magoou, porque... Deixamos. Não pode ser assim. Jesus já vai nos dizer lá, né, o Espírito de verdade, lá no Evangelho, que agora eu não vou lembrar o capítulo, mas ele vai nos chamar a atenção. Felizes daqueles que sabem calar, que sabem silenciar diante dos trabalhos espirituais. Felizes daqueles que colaboram, que contribuem para que o ambiente da casa espírita seja um ambiente elevado, de harmonia e de paz, de tolerância e de aceitação. Jesus nos chamando, felizes daquele. Aí ele pode ser humilhado, ele pode, o outro querer achar que está com a razão, deixa para lá.
A espiritualidade está cuidando de tudo. Nós nos exaltamos por tudo, meus irmãos. Nos exaltamos por tudo. Nós queremos controlar as situações. Nós queremos controlar quem é que vai mandar, quem é que vai ficar no cargo, quem é que vai fazer determinado trabalho. Nós queremos controlar tudo. E nisso nós sofremos, porque o controle não está nas nossas mãos. O controle está nas mãos da espiritualidade superior, que dirige cada casa espírita, que dirige o movimento espírita, seja de uma cidade, seja de um estado, seja de um país. O controle está nas mãos deles. Nós podemos nos candidatar ao trabalho com eles, mas para isso a gente vai precisar desenvolver a humildade, a paciência, a tolerância dentro de nós. Vamos passar para o 2º capítulo e chamar a Márcia para falar sobre o autoencontro amoroso e o trabalho do bem. O que nós vamos fazer neste capítulo 2 é a reflexão da parábola dos 2 filhos. Essa parábola já é conhecida por todos, porque ela é muito estudada em todas as religiões. No meio espírita não é diferente. Então, essa parábola, todo mundo já sabe que é um pai que tem 2 filhos, um mais novo e um mais velho, onde o mais novo pede a herança para seguir a vida dele. E o pai, então, reparte a herança entre os 2 filhos, e o mais novo pega a herança e vai para terras longínquas, gastar, se deleitar com os prazeres materiais. Até que chega um dia, quando tudo acaba, e ele então começa a sofrer. E nesse sofrimento, ele não tem nem o que comer, porque ele vai trabalhar alimentando os porcos, que naquela época, para os judeus, porcos eram animais imundos. Então, mas mesmo assim, ele desceu tanto, caiu tanto, que foi trabalhar com os porcos. Ele queria se alimentar pelo menos com que os porcos se alimentassem. Até que um dia, ele cai em si e lembra da casa do pai. E começa a querer voltar, a fazer esse movimento. E ele volta para a casa do pai. E o pai, quando percebe que o filho está voltando, ele vai ao encontro dele com felicidade, abraçando o filho por ele ter voltado. E o filho mais velho, que estava por ali, aos arredores, quando vê aquele burburinho, que pergunta para os servos o que estava acontecendo, e os servos então dizem, não, teu irmão mais novo está voltando. E ele então assim, mas como assim? Ele vai reclamar com o pai. Como é que ele, que estava sempre ali ao lado do pai, o pai nunca deu nem sequer um cabrito para ele fazer uma festa com os amigos? E o pai fala, meu filho, esse teu irmão estava perdido, estava morto e retornou. Vamos nos alegrar com o retorno dele. E aí então acontece a festa. Esta parábola, como a Lírio nos fala, ela está repleta de símbolos. A parábola nos fala do autoencontro, do encontro da criatura com a sua própria essência e, por consequência, com o Criador, fator fundamental para se adquirir o equilíbrio existencial. Desta parábola, por muito tempo, ela foi estudada muito superficialmente, por todas as religiões. Tanto que, nessa parábola, o filho mais novo que era o mais comentado. Ela é conhecida por muitos pela parábola do filho pródigo, quando que, na verdade, ela é a parábola dos 2 filhos. E aí, Jesus nos mostra que todos nós temos essas características desses 2 irmãos. E a parábola de Jesus, todas elas, elas são atemporais. Porque Jesus, como um mestre que ele era, ele sabia que a qualquer momento que a humanidade fosse olhar, fosse estudar essas parábolas, ela ia ver os significados que realmente elas tinham. Então, à medida em que a humanidade vai amadurecendo, o entendimento dessas parábolas, elas vão também amadurecendo em nós e a gente vai compreendendo cada vez mais profundamente o que Jesus queria dizer. Porque quase todas as parábolas de Jesus, elas nos falam do autoencontro que temos. Se observarmos, Jesus está sempre dizendo para que a gente olhe para dentro da gente. Então, por isso, a Lírio nos fala que esta parábola é o autoencontro, é o encontro com a gente mesmo. E como consequência, à medida em que a gente vai se conhecendo, vai se reconhecendo, nós vamos reconhecendo em nós a essência divina que nós somos e vamos reconhecendo o Pai
a essência divina que nós somos. Então, aqui nos símbolos utilizados na parábola, nós vamos encontrar o filho pródigo indo para terras longínquas, o filho pródigo na segunda fase, o filho mais velho, a casa do pai e o pai. Então, todos nós, toda a humanidade terrena, sejam encarnados ou desencarnados, nós vamos encontrar essas características dos dois filhos em nós. Nós temos tantas características do filho mais novo como a do filho mais velho. Muitas vezes, até na mesma reencarnação, nós vivemos essas fases dos filhos, tanto do mais velho quanto do mais novo. A casa do pai representa nós, a nossa essência divina que somos, e a criação divina, porque nós somos centelhas divinas. Nós somos criados por amor, nós somos amor, só que nós ainda não conseguimos descobrir esse amor em nós. E é isso que o Cristo veio fazer com que a gente encontre esse amor em nós. E o pai, aqui na parábola, está representando Deus. Nós vamos no arquétipo do filho gozador, que é o filho mais novo, é seguir o caminho do mal, indo para terras longínquas. É resultado do mau uso do livre-arbítrio, pois temos a opção de ficar sempre na casa do Pai, superando a ignorância e nos direcionando ativamente rumo à verdade, evoluindo pelo amor. Esse arquétipo é quando nós nos afastamos do bem. Quando nos afastamos do amor, nos afastamos do Pai, esquecendo a paternidade dele, né? E usamos a nossa liberdade para fazer escolhas erradas, muitas vezes. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 120, Kardec pergunta aos espíritos se todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. E aí os espíritos respondem, pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Então, como nós somos criados simples e ignorantes, muitas vezes nós temos a ignorância do não saber, do não conhecer. Na questão 121, Kardec também pergunta aos espíritos, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? E os espíritos são categóricos em responder. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou os maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, depende de cada um de nós o que nós vamos escolher. Se nós vamos escolher o afastamento, continuar afastados do Pai, ou se nós vamos escolher os prazeres materiais. Nós vamos ver depois, e Valírio vai nos falar, do arquétipo do filho arrependido. O filho arrependido sente-se indigno por ter pecado. Qual é o caminho que Jesus coloca para que ele volte a se tornar digno? A humildade para solicitar a dignidade de ser um trabalhador. Que tipo de trabalhador é esse? O aprendiz da vida, que vai trabalhar pelo esforço no bem para se tornar melhor. Esse arquétipo é quando o ser chega no auge da sua dor, do seu sofrimento. Ele não aguenta mais. Nós tivemos o exemplo do Judas, quando foi trazido, né, aquele esquetezinho que o departamento de arte nos trouxe, que foi muito bem representado, que chegou a nos emocionar de ver o sofrimento do Judas, né? Então, quando chegamos neste auge desse sofrimento, a gente resolve retornar à casa do Pai. A gente resolve a voltar ao caminho do bem e ao caminho do amor. E aí nós vamos fazer as escolhas. Outro exemplo que a gente tem é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso também, ele era do início, né, da história, quando a gente lê Paulo e Estevão. Paulo de Tarso era um perseguidor dos cristãos. O que ele procurava era os bens materiais, eram os títulos, porque ele era do Sinédrio, ele era um doutor da lei. Então, ele estava totalmente distanciado da casa do Pai, apesar dele também ser um judeu e que fazia parte do Sinédrio e que seguia rigorosamente as leis de Moisés. Até que ele encontra Jesus na estrada de Damasco. E aí ele cai em si. E caindo em si, ele faz este retorno à casa do Pai.
E aí ele começa refazendo esse caminho. E fez tão bem feito que ele deixou para a humanidade um legado que até hoje a gente estuda. Até hoje, os seus ensinamentos norteiam os nossos caminhos, facilitando também o nosso conhecimento e o nosso entendimento. E aí, Deus, como é um Pai misericordioso, Ele está sempre nos dando as oportunidades de refazermos. E refazer esse caminho é se reconhecer um aprendiz. Aprendiz, porque somos ignorantes. E o ignorante precisa de conhecimento. E à medida em que vamos reencarnando e vamos adquirindo esse conhecimento, a gente vai percebendo que o aprendiz, ele tem a possibilidade de errar. Ao contrário de quando a gente se coloca na posição de mestre. O mestre já conquistou tudo. Só que nós estamos muito longe de estar nesta posição de mestre. Então, o filho arrependido é aquele que cai em si e começa a voltar à casa do Pai, refazendo o seu caminho, refazendo, recolhendo as pedras que deixou no caminho, observando cada uma delas, que sejam os nossos erros, e retirando, para assim ir limpando o caminho que a gente percorreu, e voltar à casa do Pai. E o Alírio fala que trabalhar em nossa intimidade é para nos reabilitarmos perante nossa consciência, a partir do arrependimento em relação aos erros cometidos. Contudo, não basta o arrependimento por si só. É necessário aprender com os erros e repará-los. Então, voltando ao exemplo de Paulo de Tarso, quando ele percebeu o erro que ele tinha cometido com os cristãos, ele começou a querer, a perceber que os aprendizados que ele tinha feito com Ananias, com os ensinamentos de Jesus, e ele queria a todo custo dizer, falar com todos, né, sobre o que ele tinha aprendido, que até então eles estavam errados, que eles estavam distantes da casa do Pai. E os ensinamentos de Jesus traziam a gente de volta. Mas ele queria forçar essas atitudes, ele queria que todo mundo com os quais ele havia convivido, que estavam perseguindo os cristãos, que aquilo era errado. Então ele se arrependeu e começou a trabalhar para isso, só que ele começou a fazer de uma forma errada, querendo impor a verdade para aqueles que não conheciam. Quantas vezes a gente faz isso? A gente entra na doutrina, a gente reconhece essas verdades e quer impor àqueles irmãos, aos outros, a nossa verdade, né? Até que Paulo é recomendado por Gamaliel para se retirar. Então, ele vai passar 2 anos no deserto, humildemente, trabalhando em si mesmo. Ele vai trabalhar como artesão, ele vai com um casal, e lá ele fica 2 anos se trabalhando, se autoconhecendo, fazendo autoencontro com os evangelhos de Jesus. Porque Gamaliel tinha dado para ele uma cópia de todos os evangelhos, todos os ensinamentos, todas as parábolas que Jesus, todas as passagens de Jesus. E ele, então, estudando, fazendo o seu artesanato, os seus tapetes, né? Porque ele fazia tapete. Ali ele foi fazendo esse autoencontro, até que ele, então, percebendo que já tinha feito esse aprendizado, estava na hora de refazer o caminho. E voltou para trabalhar, para ser um trabalhador de Jesus. E ele nos deixou tantos exemplos, tantos ensinamentos, que até hoje nos tocam. Dos exemplos, porque ele não só veio falar dos ensinamentos de Jesus, ele veio exemplificando, foi o maior apóstolo de Jesus, depois que Jesus partiu. E nós vamos ver o arquétipo do filho aparentemente dedicado. Jesus mostra que ele parece estar em comunhão, mas de fato não está. Fica perto, ali nos arredores, no campo, em volta da casa. Ele parece dedicado, mas não o é. Sua postura retrata a diferença entre o parecer e o ser. Esse arquétipo mostra o momento em que achamos que estamos em comunhão com Deus, mas nós não estamos. Porque, como Jesus fala na parábola, o filho mais velho estava aos redores da casa do Pai. Ele não estava dentro da casa do Pai. E é onde aqui começa, ele mostra muito bem, quando nós usamos as máscaras. E a máscara que o filho mais velho utiliza é a máscara da vítima. Porque ele vai reclamar com o pai: como é que eu, que estava aqui o tempo todo contigo,
Tu não me dás nem um cabrito, nunca me dás atenção. Se coloca na posição de vítima. E aí a gente pergunta, né? Quando a gente se coloca na posição de vítima? Porque tanto o filho pródigo que vai para terras longínquas, quanto um filho arrependido, quanto o filho mais velho, está dentro de cada um de nós. Porque em alguns momentos nós estamos agindo como o filho mais novo, outros como o filho mais velhos e outros como os filhos arrependidos. E o filho mais velho é quando nós usamos as máscaras. Aparentemente achamos que estamos com Deus, mas na verdade não estamos. Porque no caso da parábola, quando ele reclama que o pai nunca deu nada, é mentira. Porque lá no início da parábola, Jesus deixa bem claro que o pai reparte a herança igual para os 2 filhos. Ou seja, Deus nos dá todas as oportunidades. Ele nos criou simples e ignorantes. Nós saímos das suas mãos ignorantes, simples. E as nossas existências, as nossas experiências é que nós vamos fazendo os nossos aprendizados, os nossos conhecimentos. Então, quando o filho mais velho reclama, ele está reclamando sem ter razão. Porque ele recebeu a herança do pai. Então, aparentemente, ele estava na casa do pai, mas ele não estava dentro, ele estava fora, nos arredores. É quando nós estamos na doutrina, mas a doutrina não está dentro de nós. Porque quando realmente a doutrina está dentro de nós, nós começamos a deixar, a fazer esse autoencontro. Nós começamos lentamente a tirar todas essas máscaras que a gente tem. A máscara da vítima, a máscara do puritano, todas as máscaras que vão escondendo as nossas negatividades. E Alírio, ele coloca para a gente, depois vamos ver aqui. Então, dando continuidade, Jesus está simbolizando todos aqueles que recebem bens diários e que ficam blasfemando, dizendo que o Criador não lhes dá nada, enquanto que a outros dá tudo. Quando é que a gente se reconhece aqui? Quantas pessoas dizem assim, mas como é que Deus faz isso comigo? Como é que leva um ente querido? Como é que faz com que eu perca a minha casa? Né? Ou até mesmo, como é que deixa o meu time de futebol perder? Como se o outro não fosse irmão? Como se o outro não tivesse essa oportunidade de ser filho do Pai? Só eu, sendo que todos nós recebemos bênçãos diárias, a partir do momento em que a gente acorda, que a gente abre os olhos, ali já estamos recebendo a bênção de refazer o nosso caminho, de refazer a nossa existência. Pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Quando a gente vai cair em si e reconhecer em que fase eu estou, do filho mais novo, do filho mais velho. Por isso, a necessidade do autoencontro. Por isso que o autoconhecimento, o conhecimento e a caridade, elas são uma tríade que vai fazer com a nossa evolução. Quando começarmos a nos buscarmos, a fazer este autoencontro, nós vamos retornar ao caminho do Pai e não sair mais. Porque esse autoencontro vai fazer com que a gente se perceba como um aprendiz que somos. E não mestres. Porque mestre é aquele que tem o conhecimento, que já vivenciou. O mestre, ele não fala, ele exemplifica, assim como Jesus fez conosco. E a posição de aprendiz é mais confortável. Porque o aprendiz, ele pode errar. Ele está no exercício. Então, enquanto ele está no exercício, ele pode errar. Pode fazer diferente. Pode refazer o que errou. E ela traz uma leveza, porque nos coloca nessa postura de aprendiz. Então, o Alírio, ele nos traz, para esse autoconhecimento, no livro A Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, ele traz uma técnica que se chama parda, que é o P, que é a percepção. A percepção é observarmos o que nós precisamos aprender, onde está o nosso erro, que máscara nós precisamos tirar. Esta é a percepção. Depois, nós temos a aceitação.
Aceitação é aceitarmos que somos aprendizes, é aceitarmos que temos essas máscaras, é aceitar que nós temos sentimentos como ódio, como orgulho, como a vaidade, porque nós estamos ainda nesse nível evolutivo. Depois ele vem falar que o R é a reflexão. Então nós precisamos refletir sobre o que nós acabamos de perceber, o que nós acabamos de aceitar. Depois vem a decisão de tomarmos uma atitude, de ressignificar o que a gente acabou de perceber em nós, os nossos erros, as nossas mazelas. O que também, não só os nossos erros, porque pela nossa condição evolutiva, nós já podemos nos considerar que fizemos uma caminhada. Nós já temos muitos acertos, que nós temos essa vontade de melhorar. E isso vem na última, que é a ação, é agir. Agir para modificarmos aquilo que nós estamos precisando. Então, meus irmãos, fica aqui o convite para estudarmos esta obra. Ela é maravilhosa. Realmente, Alírio, ele é um autor que ele traz assim com muito carinho para que a gente possa fazer esse autoencontro. Ele fala de uma forma muito clara, assim, fazendo com que a gente comece a ter esse carinho pela gente mesmo, fazendo com que a gente fique nessa posição, não fique, mas compreenda essa posição de aprendiz que nós estamos, que vai facilitar bastante a nossa existência, porque a gente vai parar de pensar em bobagens, de agir com coisas tão pequenas, nos preocuparmos com coisas tão pequenas. Então, muito obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês. Agora nós vamos passar para o terceiro capítulo, o sentido do trabalho do bem em nossas vidas. Vamos chamar a Gilberta do CEUF para fazer esse trabalho para nós. O terceiro capítulo dessa obra, que é o sentido do trabalho do bem em nossas vidas, nesse capítulo, o autor Alírio de Cerqueira Filho, ele vai trabalhar alguns valores da vida e como a gente utiliza esses valores no trabalho do bem, sempre buscando nos auxiliar nesse autoencontro amoroso que a Márcia falou, nessa volta à casa do Pai, né? Então, ele inicia nos falando que na nossa vida existem 3 grandes valores representados pelos verbos ser, fazer e ter. Esses verbos são símbolos que utilizamos para designar determinados valores fundamentais para que nós tenhamos uma vida com equilíbrio. O ser, o verbo ser, quando ele trabalha o verbo ser, o ser é por meio do ser que nós entramos em contato com os valores intrínsecos da vida, experimentando a sensação de sermos conscientes, responsáveis pela nossa própria felicidade e plenitude. No ser é onde nós vamos encontrar a autorrealização, é onde nós vamos encontrar a saúde, a espiritualidade, a religiosidade, o amor com desapego. No fazer, ele vai nos colocar que é por meio do ato de fazer que nós nos tornamos co-criadores e podemos agir criativamente quando em sintonia com o ser essencial que somos. Estaremos realizando harmoniosamente as nossas atividades em família, no trabalho profissional e voluntário, no lazer, nos estudos e em sociedade. É o nosso fazer que está relacionado com todos aqueles papéis que a gente desempenha na sociedade, né? Profissionalmente, em casa, como pais, como filhos, cuidando dos pais, às vezes, né? O ter é quando nós entramos em contato com as posses, são os bens materiais, né? Os nossos relacionamentos. É por meio do ter que usufruímos aquilo que fazemos e desenvolvemos o desprendimento daquilo que nós temos, fundamental para o aprimoramento do ser. Então, ele vai nos falar que somente buscando ter coisas ou fazer coisas não é o essencial. O que nós temos que ter é uma harmonia entre esses 3 valores da vida. Então, ele coloca aqui, somente buscando ter posses que não prejudiquem os outros ou a nós mesmos, fazer atividades com amor, enfim, utilizar o amor como direcionamento da nossa vida, é que seremos plenamente felizes. É nós lidarmos com as posses, com os relacionamentos,
sem aquele peso que muitas vezes a gente coloca, bota nos relacionamentos, a gente bota a responsabilidade no outro, a gente acha que o outro deve tudo a nós. Não é assim que nós temos que nos relacionar com o ter. As nossas posses também, nós temos que perceber que as posses, elas são até temporárias, são só enquanto nós estamos aqui numa existência, porque ninguém vai levar para casa, que é a nossa casa mesmo, que é a pátria espiritual, ninguém vai levar o seu carro, a sua casa, como também não vai levar a sua esposa, seu marido, né? O fazer também. Quando nós fazemos com amor, quando nós fazemos com dedicação, quando aquilo faz parte de nós, o atender, o fazer, quando a gente está lá em casa fazendo uma comidinha e a gente está pensando que está fazendo para a família, com amor, com carinho, é diferente se nós fizermos por obrigação. Ou quando nós vamos trabalhar, não para retribuir à sociedade tudo que a sociedade nos deu. Por exemplo, quando nós nos formamos na universidade, fazemos medicina, somos médicos, nós fizemos uma universidade pública e saímos da universidade e achamos que nós não temos nem retribuir nada para a sociedade. Nós vamos trabalhar como médico para ganhar muito dinheiro, para só ficar com esse dinheiro para mim. Então, o Alírio vai questionar, quando nós utilizamos esses valores da vida, assim não seria o correto, não seria o que nos traria felicidade. Porque os valores ligados, daí ele vai falar que nós temos esses 3 valores, né? Os valores do ter, fazer e ser. Ele vai, então, explicar que os valores do fazer e do ter, ele coloca como verticais, horizontais, desculpe. E o do ser, que o ser é a nossa essência divina, que é o nosso espírito, ele é o nosso valor vertical, o nosso valor fundamental. E ele vai, se tudo estiver em harmonia, os 2 valores, fazer e ter, estarão dentro do ser, estarão dentro desse valor vertical. E aí, sim, nós vamos estar começando a entrar em harmonia, nós vamos estar começando a fazer este retorno à casa do Pai, como a Márcia falou, nós vamos estar realmente indo de encontro à realização do nosso espírito. Muitas pessoas, devido à interpretação religiosa equivocada, passam a desprezar os valores ligados à vida material, como se isso fosse virtuoso. Isso acontece muito. A pessoa acha que, para ela realizar o ser, ela precisa eliminar tudo de material de sua vida. Então, ela não quer mais trabalhar, ela não quer mais possuir nenhum bem, e não é isso. Nós sabemos que nós ainda estamos numa fase do nosso processo evolutivo que nós precisamos da matéria, por isso estamos encarnados na Terra. E como precisamos da matéria para nos desenvolvermos, para nos colocarmos naquela condição de aprendiz, de erros e acertos, nós precisamos lidar com a matéria. Então, nós precisamos fazer, nós precisamos ter. Só que o que nós temos é que trazer o ter e o fazer para essa conexão harmoniosa com o ser que somos, com esse espírito, centelha divina. Então, no trabalho voluntário, muitas vezes, o Alírio vai chamar a atenção, que a pessoa faz aquilo por obrigação, por vaidade, por medo até de obsessão na casa espírita, por medo de que vão dizer, mas eu só frequento a casa espírita e não faço mais nada, não faço nenhum trabalho assistencial, então eu vou fazer. Quando a gente toma essa posição de estar fazendo o trabalho voluntário para satisfazer o outro, ou o nosso orgulho, ou a nossa vaidade, esse trabalho vai estar completamente desconectado do ser que somos. E daí já sabemos que vamos começar a ter problemas. Vamos começar a não nos satisfazer com esse trabalho, vamos começar a não botar toda aquela vontade naquele trabalho. E também não vamos atingir os objetivos que o Alírio vai nos propor, que o objetivo do trabalho voluntário, o trabalho na caridade, ele tem que estar a serviço de nós que estamos prestando esse serviço e do assistido. E como? Fazendo
com que essa ação nossa transforme a nós e ao outro, nos melhore moralmente, contribua para o espírito imortal que somos. Então, lógico, todos nós, como as irmãs já falaram, todos nós estamos aqui na condição de aprendizes, todos nós estamos num planeta de provas e expiações ainda. Então, todos nós ainda erramos muito, ainda trazemos muitas máculas dentro do nosso espírito, ainda estamos apartados da casa do Pai. Apesar de estarmos aqui com força, com fé, buscando estarmos dentro da casa do Pai, em sintonia com o Pai, mas, em muitos momentos, nós ainda estamos bem apartados, nós ainda estamos naquelas outras condições do filho, tanto do primeiro filho quanto do segundo filho. Mas, mesmo nessa condição de aprendizes, de que ainda erramos, como disse a Beth, que a gente, quando vem para a casa espírita, a gente traz todas aquelas coisas que a gente faz lá em casa de errado. Qual é o problema? Não é esperar ficar santo, né, entre aspas, para poder fazer um trabalho voluntário, para poder orientar um irmão. Não, nós temos é que tomar esta consciência dos nossos erros, dos nossos defeitos e vir para o trabalho com a vontade de superar. E, olha, muitas vezes, só essa disposição já vai angariar muitos amigos na espiritualidade que vão estar ao nosso lado nos intuindo. O aprendiz tem que ter em mente que ele está aqui para burilar o seu espírito imortal. Que nós, na casa espírita, quando estamos atendendo um assistido, nós também estamos atendendo um espírito imortal. E nós precisamos trabalhar pela nossa evolução moral e do assistido. Então, todo o trabalho tem que ter como finalidade atingir esse espírito imortal. Para isso, nós temos que ter a consciência disso. Não é só a gente, não, tá, é bonito, é assim, assim. Não. Quando nós estamos ali, de frente o assistido, com as suas dificuldades, nós temos que compreender isso, que muitas vezes ele até está trazendo mazelas que estão difíceis de superar, porque aquilo faz parte do caminhar dele, da evolução dele. Assim como nós temos as nossas dificuldades também. Então, nós temos que acolher o outro pensando nisso também. A caridade, ela tem que também estar completamente apartada do materialismo. Porque, se nós estivermos só visando essa única existência, lógico que a fome, o frio, devem ser combatidos imediatamente. Mas nós nunca podemos deixar de ter essa consciência de que aqui é uma passagem. Né? Nós aqui estamos para nos aprimorarmos, mas a vida vai continuar. Então, a instrução sempre, para nós e para o outro, é nesse sentido, de que a vida continua, que a vida não é só essa existência. Porque se nós nos fixarmos só numa existência, fica muito difícil fazer com que o outro não se desespere e nós mesmos, diante de uma situação, às vezes, muito caótica, muito dramática. Então, isso aplaca o outro e também nos ajuda a confortá-lo. A salvação pela caridade, também ela é muito importante. Mas ela é importante não fazermos a caridade porque vamos ter bônus hora e vamos para uma colônia de amor, lá, de paz e amor. Não. Nós temos que pensar sempre na harmonia desses valores que o Alírio falou. O ter e o fazer têm que estar sempre a serviço do ser que somos, espírito imortal, aprendiz em evolução. Só o conhecimento, e aí a nossa doutrina nos dá um up, né? Porque a nossa doutrina propõe que a gente estude, estude, estude. Quanto mais estudarmos, quanto mais conhecermos, quanto mais refletirmos sobre quem somos, mais teremos consciência e mais estaremos iluminando o nosso ser. Ele também vai nos falar
que muitos fazem a caridade como barganha, e que essa não é, né? Nós temos que fazer a caridade porque temos a consciência de que ela nos ajuda a melhorar como espíritos e vai ajudar o outro. Ele vai falar também da renúncia. Quando nós temos consciência de que a caridade faz tudo isso pelo nosso espírito e pelo espírito do irmão que está ali sendo assistido, a nossa renúncia de muitas coisas, ela é tranquila. Então, a gente, às vezes, naquele dia lá que está chovendo, está frio, né? A gente diz, hoje eu vou ficar em casa. Aí a gente diz, não, eu vou mesmo que eu tenha que pegar um ônibus, pegar chuva, eu vou lá, porque eu sei que vai ter alguém para mim assistir. Então, a renúncia é leve, porque Jesus já dizia, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. E a gente sabe que o fardo é leve, né? E o jugo é suave, ou o jugo é suave e o fardo é leve. A gente ajudar, né, ser os braços de Jesus aqui na Terra, nesse momento, é fácil, não é difícil, não. Basta a gente ter boa vontade, principalmente de se conhecer, de se trabalhar e aceitar o outro como irmão. Eu acho que, quando Cristo disse, né, que a gente deve se amar como irmãos, nada mais verdadeiro, porque quando nós nos amarmos como irmãos, tudo vai ser tão fácil de ser feito. Muito obrigada. Com a apresentação do 4º capítulo. No 4º capítulo, nós vamos chamar a Simone para falar da motivação e a vontade para realizar o trabalho do bem. Este capítulo está... A Lírio coloca a parábola dos talentos, que está em Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30, onde o homem entregou 5 talentos a seu servo e ele multiplicou. Entregou mais 2 talentos a outro servo e este também multiplicou. E entregou 1 talento ao terceiro servo e este o enterrou. O homem simboliza Deus. Os servos representam toda a humanidade. Cada servo recebeu uma quantidade de talentos para administrar proporcionalmente à sua capacidade. Todos os dias, quando nós acordamos, nós recebemos 24 horas de existência. Um dia, a gente não vai mais receber 24, porque nesse dia a gente vai desencarnar. Mas, enquanto estivermos aqui na Terra, é de nossa responsabilidade utilizarmos os talentos que Deus nos concedeu. Através do trabalho, através da motivação, através da disciplina, através de fazer os nossos serviços para o bem, tanto em casa, na família, na sociedade, na casa espírita. Então, nesse sentido, que ninguém consegue realizar um trabalho do bem de forma satisfatória se não houver motivação e vontade. Motivar-se significa usar toda a nossa capacidade emocional no sentido de tornar efetivos os nossos objetivos. Jesus mostra muito claro que vamos receber os talentos possíveis de administrar. A oportunidade é idêntica para todos. O que é solicitado de cada servo não vai além da capacidade dele. Então, o que a Lírio está nos dizendo aqui? Que todos nós, quando reencarnamos no mundo, retornamos ao corpo para fazer o bem a todos sem distinção. Nosso compromisso maior é evoluir, e a evolução se dá pelo bem praticado. É claro que cada um de nós é convidado a fazer o bem de acordo com as nossas possibilidades. Então, aqui vem aquele dito popular, que ninguém tem a cruz maior que não possa carregar. Então, Deus, é amor, é bondade, Ele é superior, de tudo Ele sabe das nossas capacidades. Ele nunca daria uma tarefa para nós se a gente não pudesse realizar. E quando a gente realiza uma tarefa, começo, meio, fim, acabei. Aí o universo traz outra tarefa. E assim vai, porque nós vivemos no universo com a lei da impermanência. Nada está parado. A todo momento,
O universo está trabalhando. Em todos os lugares existe trabalho. Até porque a lei do trabalho é uma lei divina. A lei do trabalho está lá, no Livro dos Espíritos, quando nós estudamos as leis divinas. É claro que cada um de nós é convidado a fazer o bem de acordo com as nossas possibilidades. É o que Jesus está demonstrando nesse versículo da parábola. Deus nunca vai nos propor realizar algo que seja superior às nossas forças. Então, os talentos na parábola simbolizam todos os recursos que temos à disposição a cada encarnação. O que é nosso nisso tudo? O bem praticado por meio das ações que nós realizamos, a partir dos recursos que recebemos de Deus, fato que nos torna como servo bom e fiel. Portanto, o que é nosso é a fidelidade ao compromisso assumido. Tá? Esse compromisso de fazer o serviço com amor, colocando a nossa energia para fazer o bem. Não é aqueles senões, né? Eu vou fazer um serviço assistencial, senão eu vou para o umbral. Eu vou fazer um serviço ajudar o morador de rua, senão eu posso ficar doente. Então, esse senão é como as máscaras, né, que já foi falado. É aquela coisa da barganha. Não, eu tenho que fazer um trabalho porque eu vou me dedicar a esse trabalho, com amor. O trabalho é uma frase que me vem assim, capricho é a gente fazer o melhor antes que a gente não possa fazer melhor ainda. Capricho é dar o nosso melhor agora, antes que a gente não possa fazer uma coisa melhor, grandiosa ainda. Então, mesmo que a gente comece a fazer um trabalho na casa espírita pequeno, mas que façamos com amor, com dedicação, por inteiro. Nesse sentido, a cada existência no corpo assumimos um compromisso de exercitar o amor, desenvolvendo o bem em todas as circunstâncias. O que nossa consciência nos cobrará ao final de cada existência é esse compromisso de fidelidade ao amor e ao trabalho do bem. Nós estamos em um planeta de expiações e provas, todos convidados a trabalhar pela nossa própria regeneração, assim como pela regeneração do planeta como um todo. A felicidade é estar a par de nossa consciência com o dever cumprido. Aqui na Terra, né, como a gente está no mundo de provas e expiações, muitos confundem a felicidade com o prazer, os prazeres da matéria. Mas aqui a Lírio nos coloca que a felicidade é estar a par com o nosso dever cumprido, com a nossa consciência. Até porque nós estudamos onde estão as leis de Deus, em nossa consciência. Simbolicamente, enterrar os talentos é permanecer no egocentrismo e na indiferença. A pessoa só se vê a si mesma e suas necessidades, egoísta e egocentricamente, e teme buscar uma vida mais ampla. Então, a pessoa não se acha capacitada para usar o bem os talentos. Porém, na verdade, ela tem capacidade, senão o talento não lhe seria confiado, como Jesus coloca na parábola. Mas o egoísmo a impede de usar bem, pois pensar no bem coletivo dá trabalho. Por isso, é mais fácil enterrar o talento. A lei do trabalho, como a gente já falou, é uma lei divina. Então, quando a gente enterra o talento, a gente está negligenciando esse talento. Está passando por cima de uma lei divina. No livro, aqui eu trouxe uma citação do livro da vida de Francisco de Assis, que ele diz assim: as mãos não são adornos para a admiração alheia, mas ferramentas de trabalho para o aperfeiçoamento da alma. Porque tudo a gente faz com as mãos. Primeiro vem o pensamento, né? Primeiro a gente cria na nossa mente. Depois a gente faz com as mãos. Muitos nem têm as mãos, né? E fazem com os pés. Alguns nem têm os braços e conseguem fazer com as pernas e os pés. E nós que somos aqui capacitados, não somos aleijados. Então, estamos aqui na Terra para evoluir com esses talentos que a gente herdou de Deus. Podemos enterrar os talentos? Podemos, mas não nos convém. Porque, ao enterrar os talentos, vamos perder a oportunidade reencarnatória para evoluir pelo bem praticado.
Os talentos emprestados são todos os instrumentos que Deus nos oferece a cada reencarnação. Para evoluirmos, portanto, não fazer o bem permanecendo na indiferença, na preguiça, na inércia, em relação a si mesmo e ao próximo, vai nos trazer graves consequências. Aqui a gente pode, a Lírio cita também no livro, que o trabalho vai ser feito, seja por nós, seja por outra pessoa. Até isso foi o que Kardec perguntou ao Espírito de verdade. E se eu não aceitar esta missão? E o Espírito respondeu, se você não aceitar, outra pessoa vai realizar. Então, assim também é conosco, né? Representados aqui na parábola como servos. Se nós não arregaçarmos as mangas e fazer o trabalho, outra pessoa vai fazer, porque o trabalho tem que ser feito. Então, nesse sentido, que não é a casa espírita que precisa de nós, é nós que precisamos da casa espírita para realizar o trabalho que precisa ser realizado. Aqueles de nós que estamos em carência de saúde, de família, de bens materiais, etc., é porque, em algum momento, usamos mal esses recursos. Chega um momento em que vamos entrar em carência daquilo que nos foi emprestado, pois o empréstimo nos vai ser tirado, juntamente com todo o conforto psicológico da acomodação resultante de enterrar os talentos. Eis aqui a lei de causa e efeito. Né? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. A cada reencarnação, vamos evoluindo, nos conhecendo, como aqui já foi falado, e nos aperfeiçoando. Mas sem trabalho não se vai a lugar nenhum. Obrigada. Vamos passar, então, para o 5º capítulo. A nossa querida Nara, que veio de Chapecó, para nos trazer o trabalhador da área de promoção social espírita e o assistido. Ela é coordenadora da APSE de Chapecó, da URI 12, então tem muita coisa boa para nos falar. Vamos lá. Trabalhador da área de promoção social espírita e o assistido. Então, muitos anos trabalho numa casa e neste setor. E a gente, mesmo estando ali, vendo, vivenciando tudo isso, a gente tem muitas questões que ficam sempre na cabeça da gente, né? Mas por que acontece isso? Por que as pessoas têm que passar tudo isso? A gente vê coisas assim gravíssimas, né, dentro disso. Mas essa doutrina tão maravilhosa nos vem esclarecer e nos trazer, então, esse alento. E o Alírio, ele é muito feliz com as colocações que ele faz, respostas que muitos anos a gente procurou, e com esse estudo a gente consegue, então, ver forças, ver um horizonte, e que estamos seguindo, sim, e temos que nos fortalecer. Então, ele fala, no movimento espírita, fundamental o trabalho do autoesclarecimento do próprio trabalhador do bem, para que possa ascender consciencialmente. Só assim será possível atender ao caído. Se nós não entender a causa daquela pessoa que vem nos procurar no desespero, naquela agonia, naquela fome constante, nós não vamos ter os subsídios para entender. E aqui, nesse capítulo, é basicamente falado na parábola do samaritano, né? Que todos nós conhecemos, mas a gente conhece assim, de uma pessoa que foi abordada por saltadores e caiu e ficou ali. Daí passa um doutor da lei, passa mais um religioso, passa mais alguém, e quem atende é um samaritano, né? E ele descia, ele ia de Jerusalém para Jericó, fazer o trabalho dele, a vida dele. E aí nós vamos entender o significado desse descer realmente, né? O que nos reporta essa vivência dessa parábola. E é de suma importância que nos tomemos de compaixão por todos, sem distinção de classes sociais, para que sejam esclarecidos sobre a dinâmica da vida. Então, essa dinâmica da vida é de cada um, o que acontece com cada um de nós, no nosso interior, e como a gente vai interagir com tudo isso. Então, essa parábola para o ápice, para o Departamento de Promoção Social, ela é de grande autoesclarecimento,
porque ali nós temos tudo o que ele fez. Ele fez um movimento, recolheu aquela pessoa, colocou ela em pé, pôs num atendimento para que aliviasse as suas dores, medicou, deixou ali, pagou e foi seguir sua vida. Então, nós temos, sim, que seguir o nosso trabalho. Nós viemos na casa, fizemos as nossas tarefas aqui dentro, mas temos uma vida lá fora. E essa vida, nós temos que entender o que acontece da porta da casa espírita para fora com nós, trabalhadores, por que estamos nessa tarefa. Que às vezes, como foi falado aqui, a gente pensa e tenta fazer uma barganha, né? Eu vou trabalhar para melhorar, para não me acontecer isso. E realmente não é isso que essa doutrina e que essa passagem nos mostra. É nosso dever de ser humano, de irmão em fé, aqui na Casa Trabalhadora Espírita, que temos com aquele desvalido. Mas esse desvalido não é só de alimentos, de roupas, ele é desvalido na fé, na esperança. Em muitas situações, ele se deixa levar e ele vai, então, entrando num sofrimento constante. E ele vem no nosso departamento para que podemos, então, dar um alento a ele. Não é só a dor da fome, a dor do frio, é uma dor maior, é a dor da alma, que essa é muito difícil de ser tratada mesmo. Então, para nós entender realmente o objetivo da área da promoção social, somos convidados a conhecer essa parábola realmente. E esse livro, ele é maravilhoso por isso, porque ele nos mostra a essência de cada uma dessas parábolas, que já foram faladas aqui e que ainda temos. Assistência e promoção social espírita, a grande tarefa, então, do ápice, é esclarecer aqueles que desceram e caíram. E hoje estão despojados de tudo mesmo. A sua necessidade maior é a espiritual e não a material, apesar de estar em uma situação socioeconômica muito difícil. Então, há muitos anos, como a gente vai trabalhando e vendo, acompanhando as famílias, fazendo visitas, a gente vai entendendo que as pessoas vêm porque elas estão necessitadas de algo. Seja, nós lá trabalhamos mais com a parte de gestantes, enxovais, acompanhamento, enfim, nesse sentido. Mas esse enxoval que a gente se dispõe, ele é apenas uma isca, uma pequena, assim, um chamariz, podemos dizer, para que as pessoas venham. Mas nós que estamos ali, temos que ter uma habilidade muito maior. Junto naquela sacola de enxoval, de alimentos, com o leite, nós temos que pôr o que é mais importante, que é o conhecimento da doutrina, o entendimento de por que ele foi escolhido para adentrar naquela porta, numa certa oportunidade, e chegar a conhecer uma casa. Então, a gente ali se questiona muitas coisas que acontecem nesse tempo que essa gestante, que essa pessoa está com nós. Porque, às vezes, elas vêm semanalmente no trabalho, acompanhamento, e a gente, então, vai sendo feito esse enxoval e que, no final, elas levam. E o alimento, então, vai semanalmente, conforme, claro, a quantidade de familiares que residem, né? Tem umas famílias bem grandes, outras um pouco menores, então a gente vai fazendo uma prévia para que possam, então, ter uma alimentação um pouquinho melhor durante essa semana. Então, nós, trabalhadores da APSE, somos convidados a praticar ações semelhantes à do bom samaritano, diuturnamente, e que somente faremos, então, o papel de bom samaritano se realizarmos um trabalho de transformação interior em cada um de nós, para que se possa realmente sentir o bem dentro de nós mesmos, nos sentir com a certeza de um dever cumprido, mas não aquele dever só de dar aquilo e dizer tchau, vai com Deus, que Deus te acompanhe. Não. E nós? Como ficamos aqui no nosso interior? O que tem aqui dentro?
E daí ele fala mais: para fazer o trabalho como bom samaritano, é necessário ascender, então, consciencialmente e trazer o bem para dentro de nós. O trabalhador da área da promoção social espírita é aquele que irá assistir o homem caído, semi-morto, em suas necessidades, para que possa, então, reviver, acender dentro de si uma centelha e que ele veja que ele tudo pode. E no momento que ele recebeu aquele primeiro auxílio, aquele primeiro atendimento ali, daquilo possa se transformar num grande motivo para ele continuar a vir e a sentir que tem alguém pensando, ajudando e vivenciando algo com ele, caminhando com ele. Tem um livrinho, aquele Diversidade de Carismas, e ele vem junto, foi tirado ali, tem no final 10 efeitos que o enxoval causa na pessoa quando ela chega em casa. O que transforma a pessoa quando ela chega em casa com aquela sacola, com aquele enxoval. É um livrinho pretinho, bem fininho assim, e ali, gente, ele dá uns relatos maravilhosos. Ele conta uma história de Regina, que ela trabalhava num centro, e ela era uma médium, mas ela não conseguia se encontrar naquele trabalho. E uma noite, de muita chuva, ela sonhou e teve uma visão assim de uma pessoa num lugar bem insalubre e que precisava de auxílio. E baseado naquilo, ela foi então trabalhar no assistencial daquela casa. E ali ela se encontrou e ela se transformou pelaquela necessidade que ela viu, né? É uma história assim lindíssima e é um norte para nós, né, nesse departamento, para que a gente se fortaleça cada dia mais. Mas muitas vezes vemos pessoas na ápice dizendo que não se pode falar em reencarnação, em lei de causa e efeito e outros princípios básicos da doutrina espírita, porque isso tudo iria chocar as pessoas assistidas, que são de outras religiões, de várias religiões nos procuram, e a gente atende a todas, né, indistintamente. É importantíssimo refletir sobre essa postura, pois desse modo colocamos a candeia embaixo do alqueire, a pretexto de não chocar as pessoas. Então, isso, para mim, sempre foi uma questão de acomodação, né? Não, nós vamos só fazer assim uma fala, e daí já vamos fazer mais alguma coisa, dar o passe, entregar a sacola e deu. E eu fiquei 30 anos numa casa e a gente foi para uma outra casa, assim, bem pequena, começar esse trabalho também. E o que a gente sentiu, baseado nisso tudo, que a gente precisaria, então, estudar, fazer algo com aquelas pessoas. E nós vimos, como a casa é bem pequena, e no dia dessa nossa reunião, a gente tem mais assim, é mais aconchegante, a gente parece que fica mais perto. Então, as pessoas começaram a falar. Quando fazia a palestra, alguém levantava a mão e pedia, questionava. E daí a gente viu a necessidade, então, que elas tinham de mais entendimento. E começamos, então, a fazer um estudo de um livrinho bem pequenininho, Leis de Amor, do Chico. Ele é perguntas e respostas. Elaboramos uma apostila e um caderno. Toda semana levam 2 perguntas, elas respondem em casa, atrás, e a gente conversa todos juntos. Gente, é uma coisa assim maravilhosa. As experiências que a gente está tendo com essas pessoas, muito lindas, e para mim é um presente, porque quando comecei esse estudo, foi mais ou menos na época que a gente estava implantando lá esse estudo também. E assim, quando vi essa fala aqui, que as pessoas não queriam, não vamos falar, palestra não pode falar sobre reencarnação, eles vão se assustar, eles não vão vir mais. Mas nós temos que mostrar para as pessoas que aqui é uma casa espírita e que nós temos, sim, obrigação de esclarecer. E nos evangelhos, a gente sempre aprendeu, né? Quem vem de uma religião católica, como eu vim, a gente sempre aprendeu. Ide a tudo, vei tudo, e escolhei aquilo que é bom. Como é que nós, se estamos lá numa igreja evangélica, desde criança, sempre ficamos lá, como é que nós vamos saber que existe uma outra religião que nos permite esse esclarecimento? Então, a gente está tendo, assim, experiências maravilhosas.
é fundamental que nós falemos de tudo aquilo que seja necessário para que as pessoas por nós assistidas não se sintam injustiçadas, de modo que caiam na revolta social, ou que se coloquem em posição de acomodação, mas assumam uma postura transformadora. Nós mesmos, né? Se nós não tiver um conhecimento mais profundo, a gente vai questionar, como foi colocado aqui. Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu não tenho alimento? Não tenho, às vezes, nem uma lata para cozinhar aquele feijão que me é dado. Então, assim, nós temos que ser tão hábeis, tão, assim, esclarecidos, de explicar para elas que em outras existências, tudo aquilo que nós já sabemos e que foi falado hoje aqui. E hoje estamos aqui numa condição temporária e que isso vai passar. Mas se a gente não entender, esse fardo vai ser muito mais pesado, como a Gilberta falou. Não vai ser leve, né? Vai ser pesadíssimo. E a revolta social vai se instalar, porque eu não vou aceitar. Por que a fulana tem e eu não tenho? Né? Então, isso que nós temos que explicar, o entendimento, mas assim que seja uma coisa leve e que as pessoas possam realmente compreender, para que aquilo seja realmente uma postura de transformação e não de revolta. Né? Então, isso, para nós, eu acho que assim, é um presente dos céus que Ele nos dá para nós poder estar passando isso. Esse conhecimento todo que a gente adquire, nós temos sim que colocar. E essas pessoas, lá onde elas já estão começando a falar com outras pessoas para que possam também mudar. Não podem vir, às vezes, na casa, mas alguém já vai conversando. Mas eu posso levar um evangelho? Eu tenho uma vizinha, alguém que precisa. Pode sim. A nossa maior caridade é dar um evangelho, que a pessoa possa acessar, ler, criar um motivo para ela ter uma ânsia de conhecimento, de receber um pouquinho de alento para aquilo que ela está passando. Né? Meu marido sempre me diz, não existe sacola vazia que fique em pé. Né? Não adianta nós dizer que Deus é bom, maravilhoso, Ele tudo provê, e as pessoas vão olhando para a gente, talvez não digam, né? E elas dizem assim, é fácil falar, mas na minha casa não tem nada para pôr dentro de uma panela. Né? Então, que Deus é esse que não me dá nada, mas por que Ele não dá? Então, nós temos que ser hábeis para fazer essa ponte de entendimento. E isso, esse departamento maravilhoso nos dá essa condição. Então, quando colegas, assim que a gente convive, dizem, mas o departamento mais importante é a mediunidade da casa. Acredito, necessário, importantíssimo. Mas se nós puder aliviar o sofrimento de um e que ele não seja o próximo, que esteja naquela fila do desespero, do suicídio, nós já estaremos fazendo a nossa parte aqui. Porque nós vamos sair daqui melhores do que chegamos. Então, esse departamento é tudo de bom. Né? É maravilhoso, porque todos podem trabalhar aqui e vão ser bem-vindos nesse departamento. No entanto, é importante saber passar os postulados da doutrina. É necessário atender à necessidade do caído em todos os sentidos. E somente convivendo com ele é que poderemos atender verdadeiramente a sua necessidade. Os princípios básicos da doutrina devem ser oferecidos de maneira informal, a partir dos próprios acontecimentos na comunidade, a que os assistidos pertencem. Claro, olha quanta oportunidade nós temos, né? Uma calamidade que nem agora, de chegar, de fazer uma campanha, de assistir, mas explicar por que estamos levando. Não vamos fazer assim, quando a gente vê muitas campanhas, hoje já menos, né? De solidariedade, que põe assim, quantas pessoas moram na sua casa? 3 homens, 4 mulheres, tal. 5 crianças, às vezes nem pergunta se é guri ou menina, arruma aquilo e simplesmente, né, entrega. Claro, é uma forma de ajudar, mas a gente precisa entender que as pessoas gostam de olhar, de ver, se gostam. Não é porque, eu sempre digo para minhas colegas, não é porque as pessoas são pobres que elas não têm que escolher
Elas não gostam de vestir um casaquinho cor-de-rosa num menino, né? Até a menina de azul, tudo bem, mas muitas não gostam. E às vezes acontece de alguém não prestar atenção e elas trazem de volta. Será que pode trocar para mim? E tem colegas que se incomodam com isso. Então, o que nós estamos fazendo ali? Não é esse o trabalho, né? A pessoa tem que ir feliz. Quando ela chega em casa e abre aquela sacola, é uma felicidade total, né? Porque é uma surpresa para aquele ser que está, então, desvalido em todos os sentidos. Mas é somente convivendo com ele que poderemos verdadeiramente entender. Eu sempre gostei de fazer visita, sempre. Por quê? Porque você vai pertinho, vai conviver, vai sentir, né? Que nem ele atendeu, sentiu a dor que ele estava tendo e ajudou ele a melhorar, né? Passou, então, aquilo que precisava, o remédio que precisava. O nosso papel é mostrar para a pessoa socialmente carente que ela traz a luz crística dentro de si, que ela é digna, que merece o amor e amar e ser amada, o amor e ser amada. Esse é o nosso papel principal. Não é dar coisas materiais simplesmente, é o esclarecimento espiritual, é o ato de se doar ao outro. A essência da caridade passa pela transformação do trabalhador. E isso é para todos nós, né, trabalhadores. Não sei se tem aqui algum assistido, mas assim, a gente sabe que nós, todo dia é uma escola para nós, esse departamento, e assim a gente passa cada prova, cada dificuldade que às vezes a gente pensa, não vou conseguir. Esse caso não tem solução, mas a gente vai, e daqui a pouco tudo se resolve. Então, não existe. Diz assim, a única coisa que não tem solução é a morte. A morte é uma solução, porque ela é o fim. Então, ela termina aqui, né? A gente sabe que vai continuar, mas assim a gente segue. E esse departamento, a gente consegue tanta força que a gente renasce das cinzas para poder fazer o nosso trabalho. Concordam? Todos concordam, né? Então, assim, é uma questão que só temos que agradecer para poder, então, permanecer nele, nos fortalecer. E eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui trabalhar com vocês numa tarde de sábado, né? E aprendermos junto tanta coisa boa. E eu convido vocês, venham para sexta-feira no nosso estudo. É maravilhoso. É 1 hora só. E a gente vai implantar um grupo presencial lá na minha cidade também, graças a essa iniciativa. Muito obrigado e tenhamos um belo seminário. Agora nós vamos apresentar o 6º capítulo do livro, A Eficiência e a Eficácia na Realização do Trabalho do Bem, pela nossa irmã Sônia, trabalhadora da casa, adjunta da URI, do ápice da URI. O espírito Miramês, lá naquele livro da Filosofia Espírita, no volume 2, capítulo 5, ele escreve que Deus e seus agentes estão presentes na água que nós bebemos, no ar que a gente respira, nos alimentos que garantem a saúde do nosso corpo. Ele está nas trevas, ele está na luz, na alegria, na dor, na paz e nas atribulações. E ele, Deus, é a vida que pulsa em toda parte. Então, agora a gente vai entrar no nosso assunto aqui. Nós vamos tratar sobre a eficiência e a eficácia na realização do trabalho do bem. Nós devemos lembrar que o trabalho, ele é o que nos possibilita a gente desenvolver a nossa inteligência. Sem o trabalho, sem o esforço do trabalho, o homem, nós, humanidade, não teria chegado até onde nós chegamos. Então, a questão do trabalho, em qualquer setor da nossa vida, seja no setor espiritual, seja no mundo em si, ele é de extrema importância para o espírito, né? Que pelo trabalho ele modifica a si, o meio, porque a sua inteligência cresce, ele modifica o meio que ele vive,
e também vai modificando o planeta. Pena que atualmente a modificação do planeta está meio anti do bem, né? Mas isso aí com o tempo vai mudar. E no caso, por exemplo, antes de eu iniciar a parte assim desses dois elementos na questão do trabalho do bem, eu gostaria de nos colocar na parte como surgiu a questão da eficiência, da eficácia no mundo do trabalho do homem, no mundo do trabalho que modifica o mundo, que traz comida à mesa, enfim. E aqui é importante, eu só gostaria de dizer por que eu gosto de fazer isso, porque uma das coisas importantes é que nós precisamos saber assim de onde vem a origem, quem é que teve a ideia brilhante, qual foi o irmão nosso que teve a ideia brilhante de trazer essas ideias que hoje estão pautando o nosso trabalho do bem. Mas essas duas palavras, então, elas representam a eficiência e a eficácia, elas representam aspectos, são dois aspectos das ações desempenhadas em um trabalho no mundo da administração. E essas duas palavras não foram usadas juntas lá nos primórdios, quando elas começaram a pautar o mundo do trabalho na área da administração. Primeiro, o primeiro emprego que deram foi a eficiência. E quando foi que aconteceu isso? Ocorreu depois da segunda revolução industrial que o mundo teve. A primeira foi aquela que de 1760 a 1850, né, aonde se usou o carvão como meio de obter carvão mineral como fonte de energia, onde surgiu a locomotiva a vapor, onde surgiu também o telégrafo. Isso foi a primeira revolução industrial que nós tivemos. Até aí não se usava ainda a questão da eficiência. Mas a partir de 1850, que vai começar a entrar a hora da segunda revolução industrial que o nosso planeta sofre. A primeira foi quase que concentrada na Inglaterra, a segunda, a partir de 1850 até os dias do século XX, teve o petróleo como fonte de energia, foi quando começou a surgir o uso do petróleo, né? E ele se expandiu, essa segunda revolução industrial, ela se expandiu muito além da Inglaterra. E daí começaram, então, a surgir os desafios com relação à administração, porque era um mundo novo, era o uso de máquinas, era o homem pensando que seria substituído. Não sei se vocês lembram, Charles Chaplin, uma referência do cinema, sempre trouxe, através de seus filmes, mensagens excelentes com relação ao entendimento do mundo do trabalho. Era aquele, aparecia ele fazendo sempre o mesmo movimento, né? E aquilo ali, ele fazia uma crítica à robotização no mundo do trabalho que estava sendo feito do homem quando aconteceu a segunda revolução industrial. Bom, mas quem é que trouxe, então? Temos, então, o nosso irmão Frederick Taylor. Esse era um estadunidense da Filadélfia. Ele, então, foi mecânico, foi operário, era mecânico, depois virou operário numa fábrica, foi, pela sua dedicação ao trabalho e senso que ele tinha com relação à otimização e outras coisas, ele foi logo promovido. E ele, então, introduziu a questão da eficiência, que seria, para ele, eficiência era, para ele naquele tempo, era o quê? A relação entre o desempenho real que o ser humano podia fazer como trabalhador daquela fábrica, ele era supervisor, né, a relação que tinha entre o desempenho real que a pessoa conseguia fazer e o desempenho que foi estipulado como modelo que teria que ser alcançado. E essa relação que o desempenho real com o desempenho estabelecido tinha que ser 100% o resultado. E daí, então, ele percebeu que, para conseguir isso, cada funcionário da fábrica teria que ficar naquele setorzinho dele ali, fazendo o mesmo movimento para, no menor tempo possível, ele produzir muito mais do que se ele se importasse com outras partes do processo. Só que esse tipo de trabalho
foi causando uma insatisfação muito grande, porque as pessoas ficavam, então, presas àquilo ali por anos e anos sem ascender. E faz parte do ser humano a gente querer evoluir. Está em nós essa questão da evolução. Lá naquela época também já estava. Nada ainda de espiritual, todo mundo enxergava só o material. Quer dizer, 1850, tava já os movimentos, o magnetismo já estava estourando lá na França, coisa e tal, o magnetismo E em 1857 surge o nosso livro, né? Nosso livro dos Espíritos. Então, ele tinha esse foco na produção máxima. Aí o que aconteceu? Os estoques se encheram, os armazéns explodiram de mercadoria, e aí a força do trabalho, que era o homem, começou a se rebelar contra aquilo ali. E aí, quando em 1929, olha, a minha mãe nasceu em 1929, então não faz tanto tempo assim. Em 1920, a mãe já está lá na espiritualidade, eu digo que não faz muito tempo. E em 1929, o mercado, né, estava caracterizado por uma abundância produtiva excessiva. E aí, então, acendeu a lâmpada de que o conceito daquele tipo de eficiência estava sendo negativo, né? E daí o que aconteceu? Além do conceito de eficiência se mostrar negativo, se chegou à conclusão da necessidade de um trabalho mais humano. E aí é maravilhoso, a gente vai percebendo assim, ó, os anos passam, as eras passam, e o homem vai paulatinamente mudando, sempre para melhor. Isso é maravilhoso. E aí, com essas mudanças, aquele homem-boi, que era chamado na época, os operários na área do trabalho, o homem-boi, foi ganhando um perfil primitivo. Já não servia mais àquela sociedade que já tinha passado, que estava em plena explosão da segunda Revolução Industrial. Aí foi quando surgiu um outro irmão nosso, Peter Drucker. Ele queria atender o quê? A necessidade. O objetivo era atender a necessidade do ser humano. Claro, do ser humano que ia comprar o produto da empresa. Mas já existia, então, um foco diferente no ser humano, né? E aí foi quando ele percebeu que, para alcançar o objetivo de atender a necessidade, o produto tinha que ser melhor elaborado. E tinha também que ter umas particularidades que aquele segmento da sociedade quisesse comprar, né? E daí foi que paulatinamente foi mudando, e ele entrou. No momento que houve a mudança do automatismo para conseguir uma produção excelente, ou superprodução, e focou em alcançar o objetivo para atender a necessidade, é o que se tem hoje. A eficiência e a eficácia. Porque daí, quando o objetivo é atingido, o produto é eficaz. Que nem um remédio, né, que sai da indústria farmacêutica. Ele vai ser, se ele foi criado, vamos supor, para a dor de cabeça, ele tem que ter, além de todo o atrativo da embalagem, outras coisas, ele tem que ser bom para a dor de cabeça, para atender uma necessidade humana. Foi assim, com essa movimentação desse conceito, que depois de 1860, por aí, os estudos mostraram que não era deixar uma coisa e abraçar a outra. Nas empresas era a união das duas fazendo a coisa melhorar. Então, quando se chegou a essa conclusão, é o que nós temos até hoje. Aí vocês devem estar se perguntando, a Sônia faz esse falatório aí, nós estamos num centro espírita, em vez de tratar dos assuntos espirituais, estamos tratando dos materiais. É que nós, espíritos, precisamos das provas do material para ir se melhorando. Esses conceitos aqui, que evoluíram, já nos mostram uma sensibilidade maior do ser humano, não é? Mas vamos ver, o que é empresa? Aí eu trouxe aqui o conceito de empresa. É uma organização que realiza atividades econômicas com finalidades comerciais, por meio da produção e venda de bens ou serviços. E o centro espírita, então? Por que nós estamos com esses conceitos aqui dentro? Nós somos também uma organização que realiza também atividades. Só que, em vez
de visar a venda e o lucro, a parte econômica, ela visa o quê? Amparo, acolhimento, esclarecimento, alívio, educação de nossas almas e das almas que nos procuram. O trabalho mediúnico, que começa a interagir na educação das almas do plano além do físico. E todo esse, juntando todos eles num conjunto, nós temos o que nós chamamos de trabalho no bem. Então, sem lucro pecuniário, nós não nos envolvemos com dinheiro, porque quando nos envolvermos com dinheiro, a gente vai ver numa parte ali, a eficácia vai ser prejudicada e vai se desvirtuar o trabalho. E quais são os instrumentos que nós usamos, ou quais são os métodos que nós usamos? Em vez de ser máquinas, nós usamos o quê? A imposição das mãos, o pensamento vibracional para emitir a prece, a conversa amiga com aquele irmão que chegou aqui desesperado, o ouvir acrítico que nós precisamos ter, porque nós entendemos que seja indulgência, né? As doações dos vestuários e víveres. E uma coisa assim que não pode faltar nunca, em qualquer um desses segmentos, a divulgação das verdades eternas. E para cumprirmos com todas essas atividades, e vamos dizer aqui que com tudo isso que eu citei, nós temos até uma diretoria, que nem uma fábrica tem, né? Nós também temos uma diretoria. E com tudo isso, então, nós podemos não ser uma empresa, mas nós somos uma organização bem forte. Bom, o nosso autor, o Alírio, nos elucida, então, esses conceitos que eu ventilei agora aqui no mundo do trabalho, no mundo do trabalho do bem. E aí, então, aqui, ele nos diz assim, que a eficiência é realizar da melhor forma possível aquilo que é proposto. Eficiência, realizar da melhor forma possível aquilo que é proposto. Eficácia, realizar ações que tenham um sentido para o objetivo maior do trabalho a ser realizado. Então, o que ele quer nos dizer, resumindo, nós precisamos fazer certo a coisa para garantir a eficiência. Fazer certo as coisas para garantir a eficiência. E também fazer a coisa certa para garantir a eficácia. Então, só inverte. É muito complicado isso, parece que não, mas é complicadinho. Por quê? Se nós pegarmos, por exemplo, e formos fazer um atendimento, e nesse atendimento do nosso irmão que está em apuros, nós não pensarmos, nós pensarmos em fazer certo a coisa. Chamamos ele para uma sala, conversamos com ele, e ouvimos ele com ouvir acrítico para ver o que ele está precisando. E daí, depois, nós simplesmente nos viramos, pegamos uma roupa, 1 quilo de feijão, entregamos para ele. Vai, meu amigo, vai com Deus. Não teve eficácia. Porque o espírito precisa compreender, de alguma forma, ou se sentir, pelo menos, amparado naquele movimento dele de desespero, com um pouco de racionalidade. Então, por isso que fazer certo as coisas nem sempre significa ter eficácia. Então, é fazer certo as coisas, mas também fazer a coisa certa. E no centro espírita, a coisa certa, que está acima de tudo, como eu falei, que seria a educação, que as minhas colegas já falaram nos capítulos anteriores, é a educação do ser imortal. Educação significa, como Kardec nos fala, no Livro dos Espíritos, no comentário, ele comenta que educação é a transformação de caracteres. Será que simplesmente a pessoa botar embaixo do braço a roupinha e o quilinho do feijão vai ajudar no seu caráter?
Não, claro que não. Então, foi um trabalho que é meritório, porque ele tem uma parte atendimento material, né? Mas, em compensação, a eficácia do nosso trabalho não foi feito. E esse tipo de situação traz para nós, que estamos tendo a oportunidade de trabalhar numa casa espírita, nos traz comprometimento com a lei do Pai. Porque no momento que nós deixamos de atender às necessidades do que é imortal, do que é para sempre, do que não vai morrer nunca, nós estamos condenando essa pessoa a continuar sempre com o problema dela. Então, a grande questão nossa é nós sempre lembrarmos que o ser imortal não se termina nunca. E se o psiquismo dele está afetado, ele vai levar para o plano espiritual todas as angústias e vai continuar sofrendo. Claro que lá ele também se recupera, se educa, porque os nossos irmãos do plano espiritual fazem o trabalho. O nosso trabalho é uma cópia, o nosso mundo material é uma cópia imperfeita daquele mundo espiritual mais depurado. Mas é meritório o que nós fazemos, porque é a maneira que a nossa inteligência, que as nossas habilidades de sentimento vão sendo desenvolvidas. Vamos ver o próximo. Então, o trabalho do bem realizado na ápice, em nome da caridade, deve ter sempre como meta principal atender às necessidades do espírito mortal, momentaneamente encarnado, necessitado de ser provido material e principalmente espiritualmente. Agir assim significa buscar a sabedoria de unir eficiência e eficácia. Já foi comentado, né? Eu comentei antes de passar o... Bom, agora nós temos que entender o que seria as necessidades do espírito imortal mais de pertinho, né? Aqui diz assim, atender às necessidades do espírito imortal, no caso de quem assiste, o trabalhador que está, é o esforço de reabilitação pelo trabalho no bem. Um trabalho eficiente e eficaz, dentro do ponto de vista do trabalhador do bem, deve transformar o tarefeiro em uma pessoa melhor. O que vai acontecer quando assumimos o processo de reabilitação pelo trabalho do bem? Vai acontecer uma transformação interior. Nós nos melhoramos como seres em evolução. O nosso autor coloca ele dá um exemplo aqui de um trabalho em que a dirigente da casa fez um trabalho, uma aula de artesanato, para favorecer as senhoras da comunidade, para que elas tivessem um ganho a mais. Só que contratou professoras que eram professoras não espíritas. Resultado, o trabalho não teve uma atividade espiritual. O ideal é que esse trabalho tivesse a união da eficácia e da eficiência, colocando um trabalhador que tivesse as condições ou aceitasse o trabalho de fazer informalmente ali uma explanação à luz da doutrina espírita dos assuntos que viessem à baila, porque onde tem um monte de mulher conversando, o que não falta é assunto. E nisso aí já é o momento de a gente poder fazer a nossa explanação de forma que, à luz da doutrina espírita, o que está sendo comentado comece a ser vagarosamente colocado na mente das pessoas. Mas, no caso de quem assiste o trabalho, né, que seria esse aqui, e essa reabilitação, o que vai significar? Eu vim bater a porta aqui da casa e disse, quero trabalho. Aí me deram o trabalho. Se eu procurei trabalho, ou qualquer um de nós, quando procura trabalho, sente a necessidade do trabalho, é porque um dever consciencial está sendo acionado. O ser humano, quando esse dever consciencial começa a ser acionado, a gente sente a necessidade
de expandir, de trabalhar no bem, significa o que na parábola do filho pródigo é a volta do filho que se iludiu, que saiu de casa, deixou o pai. Nós, muitas vezes, através dos nossos erros passados, nós nos afastamos do pai, quer dizer, nos afastamos da nossa intimidade espiritual, do que nós temos em nós. E o quê? Fomos nos iludir muitas vezes com a vida. Claro, nós não sabemos hoje o que fizemos. Mas uma coisa é certa, a melhor versão nossa é a de hoje. Nossa, que eu digo de todos nós. Então, às vezes a gente quer saber quem eu fui, se eu fui rei, se eu fui rainha. Deus me livre, os reis e rainhas de antigamente eram danadinhos. No sentido de que, né, sabe, né, a gente vê pelos filmes e vê pela história. Então, se nós fomos aquilo lá, hoje nós somos a nossa melhor versão, aonde já começa a despertar este dever consciencial. Bom, quando nós começamos a nos preocupar em fazer o bem, para não ir para o umbral, como eu vi o comentário aqui, para não ter um obsessor, para não ficar doente, nós não temos um dever consciencial. Nós estamos com uma ansiedade consciencial. Mas temos que continuar, né? Então, é importante nós entendermos isso, que com esse dever consciencial sendo colocado em prática, nós vamos nos modificando. E toda modificação que é feita em nós, espíritos, fica conosco. Então, por isso que é muito importante. Sente vontade, procura e tu coloca à disposição, porque o trabalho é importante. Para saber se o nosso trabalho está sendo eficiente e eficaz, é fundamental a gente se perguntar. As atividades assistenciais que estão sendo realizadas no nosso centro espírita ajudam a transformar o espírito imortal? Aí nós entramos naquela reflexão que fizemos, do feijãozinho, da roupinha, sem o acréscimo da doutrina, né? Então, por quê? O ensinamento da doutrina nos possibilita, muitas vezes, nós ficarmos com o nosso espírito forte. Porque muitas vezes o feijão acaba, a roupa rasga, o dinheiro que foi dado no bolso pode até estar ali, mas dependendo do drama ou da problemática que nos assalta, nosso espírito não tem forças para enfrentar. Então, a melhor caridade que o trabalhador do bem pode dar é justamente essa, fortificar o espírito com o esclarecimento da doutrina. Agradeço a atenção de vocês e desculpe pelo adiantado da hora. Vamos, então, fechar o nosso seminário com a caridade segundo Paulo de Tarso, que é o último capítulo do livro. Nós não vamos aqui discorrer sobre as palavras de Paulo, mas vamos ler as palavras dele, porque essa primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, está muito linda e faz a gente pensar sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, Paulo fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que conhecemos em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino.
quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. E o que agora conhecemos em parte, então conheceremos no todo como somos por Deus conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Destas três, porém, a maior delas é a caridade. O Alírio, ele explica essa passagem toda, que demandaria um outro seminário para nós fazermos, e que não vamos fazer isso. Mas eu fui buscar no livro de Emmanuel, Compreensão, no capítulo 29, Ceifa de Luz, onde ele vai discorrer e explicar sobre esta carta de Paulo. Então ele fala assim, parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. Se falo nos variados idiomas do mundo, e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Nos dizendo que toda a nossa conquista intelectual na face da terra, por mais que estudemos, seja lá fora, para as nossas profissões, seja dentro de um centro espírita, em qualquer lugar, por mais que estudemos, se não tivermos a compreensão do nosso semelhante, nós não seremos úteis ao Senhor. Seremos como o gongo que soa vazio, né? Ou como o martelo que bate inutilmente, porque só teremos fala, não teremos ação, não teremos a eficiência e a eficácia nos trabalhos que resolvermos realizar, porque tudo isso vai estar dentro de nós. E a maneira como nós realizarmos este trabalho é que vai nos dizer como é que nós realmente estamos espiritualmente. Mas Emmanuel continua. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas, e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor das minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso nada me aproveitaria, reportando-nos mais uma vez o que é que nós estamos fazendo dentro dos nossos trabalhos espirituais. Nós estamos tendo paciência e compreensão para com os nossos irmãos? Ou somos nós aqueles que estamos incentivando a intriga, a fofoca, denunciando-nos uns aos outros, julgando-nos uns aos outros? Como é que está sendo a nossa atitude na casa espírita? E ele nos diz que a compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. O que adianta nos acharmos? Não, porque eu conheço a doutrina, eu já estudei toda a doutrina, eu tenho 30 anos de casa, 40 anos, 50 anos. O que isso vai fazer de bem para nós, pensarmos dessa maneira? É como pensarmos como mestres, que ainda não somos. Na doutrina espírita, não tem graduação, não tem pós-graduação, não tem mestrado, não tem doutorado. Na doutrina espírita, somos todos aprendizes, somos todos irmãos. E somente assim, com esse sentido de humildade dentro de nós, é que vamos conseguir desenvolver algum trabalho em que realmente estejamos conectados com os mentores espirituais da casa. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e em verdade. De todas as virtudes permanece por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Ou seja, nós podemos estar a semana inteira dentro da casa espírita, trabalhando no serviço assistencial, com pessoas em situação de rua, com gestantes, com famílias carentes. Porém, se nós não tivermos a compreensão do outro, e não só do assistido, mas também daquele que está ali junto comigo, muitas vezes fazendo diferente, muitas vezes dando pitaco no nosso trabalho, dizendo que deveríamos fazer dessa ou daquela maneira,
Se nós não tivermos compreensão desse nosso irmão que está ali do lado, muitas vezes servindo de pedrinha no nosso sapato, não vai nos adiantar. Porque nós estaremos faltando com a caridade verdadeira. Porque a caridade verdadeira é quando nós colocamos o sentimento naquilo que estamos realizando. Seja ele de ordem material, seja ele de ordem espiritual. Mas nós só conseguiremos realizar todas essas transformações e todo esse trabalho se nós olharmos para dentro de nós mesmos a cada dia. Porque é muito gostoso ir à casa espírita, é muito bom, é divertido abraçar os amigos, estar com todos, nos confraternizarmos num dia como hoje. Mas se eu não parar a cada dia para prestar atenção em mim, em como estou reagindo ao outro, às relações com o outro, se eu não parar para prestar atenção, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, falhando, errando, sendo grosso muitas vezes, sendo estúpido com o outro, faltando com a caridade, porque eu não estou colocando amorosidade, eu não estou colocando compreensão. Então, para que realmente consigamos fazer algo de bom, contribuir com a espiritualidade no trabalho que tivermos realizando, não importa. Não importa se nós vamos 1 dia por semana, ou 5 dias por semana, ou 7 dias por semana na casa espírita, não importa. O que importa é a qualidade do tempo que nós estamos dedicando aos serviços espirituais. É a qualidade dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, nós estamos realizando esse trabalho de autoconhecimento toda sexta-feira, é o nosso Happy Hour Espírita, das 19 às 20 horas pontualmente, que o Google Meet não nos deixa passar. Então, nós temos essa horinha para nos divertirmos, aprendendo, trocando ideias. E dessas ideias que nós trocamos, foi nos permitido realizar esse evento hoje à tarde, que é um evento não nosso, mas um evento da espiritualidade, porque estamos amparados, protegidos e sendo agraciados por espíritos de falanges superiores que estão à nossa volta, espargindo sobre cada um de nós as suas bênçãos espirituais. E agradecemos, todos os irmãos que colaboraram na elaboração deste evento. Sintam-se todos abraçados de coração. Nossos agradecimentos a todos aqueles que vieram de fora, de longe, e que todos nós possamos sair daqui envolvidos nesta luz, nesta paz, dispostos a doar cada vez mais da nossa participação para o plano espiritual, estudando, trabalhando. Seminários como esses serão sempre atuais, porque a caridade faz parte do nosso ser e é aquilo que a gente tem que incorporar. Isso vai levar anos, décadas, séculos, e esse seminário sempre será atual. Há 1 mês e meio atrás, nós tivemos com o Arthur Valadares lá em Blumenau, e ele falou, que aqui no Brasil, a grande maioria está sendo espírita pela primeira vez. E que nós vamos continuar estudando muito, não só aqui, no mundo espiritual, na próxima encarnação, porque teremos um trabalho no futuro de levar o espiritismo para o mundo. E é uma verdade. Não adianta a gente se cobrar demais, nós temos que ter sinceridade para conosco e nos amar também, compreender as nossas fraquezas. Mas no trabalho na casa espírita, conforme está nessa mensagem que todos devemos ler, Obreiros do Senhor, é o capítulo 20, e tem 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fica bem claro que cada um deve fazer a sua tarefa o mais bem feito possível, deixando o outro do lado, não criando problema, não implicando, cuidando do seu canteiro para que ele floresça e dê árvores, dê frutos. E é esse o nosso trabalho, humilde, compreendendo as nossas falhas, mas investindo nesse crescimento que não vai terminar no desencarne. Nós vamos continuar trabalhando e estudando. Isso é o que diz a espiritualidade maior. E assim, felizes, nós agradecemos a nossa irmã, Elizabeth Soares de Paula, todas as outras, aqui veio de Chapecó, que estudaram muito,
que fizeram essa apresentação belíssima, que muito nos enriqueceu. Que nós possamos semear tudo aquilo que foi plantado hoje, fazer com que floresça. Nós, assim, respeitosamente, encerramos o seminário Fora da Caridade Não Há Salvação, da tarde de hoje. Vamos todos em paz, que assim seja.